Bom dia, pessoal, Deus abençoe. Gostaria de lembrar a todos, que estão me ouvindo, que uma das coisas que a gente devia se concentrar agora era sobre a saúde da Ângela. Ela não está bem, então a gente precisaria estar orando pela Ângela, intercedendo pela Ângela, procurando que Deus possa abençoar, que Deus possa curar ela. O William também não está bem, então essas enfermidades vai chegando no nosso povo, nos nossos parentes. Mas a gente precisa recorrer a Deus para que Ele possa abençoar e a gente passar por essas dificuldades. Muitas vezes a gente tem que passar por dificuldades. E são as dificuldades que a gente tem que enfrentar. Então, vamos orar pela Ângela, que Deus possa abençoar ela e que ela possa sair do hospital o mais depressa possível. Não é isso? Muito bem. Eu gostaria de analisar um versículo que eu tenho sempre no meu coração. Esse versículo, porque ele fala de uma realidade assim muito, muito clara. O versículo diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aqui é o conselho de Deus para nós, para todos, é para buscar o reino de Deus. Quando a gente tem isso em mente, pôr isso em prática, porque muitas vezes a gente tem isso em mente, mas não põe em prática. E o que importa para nós é pôr em prática aquilo que Deus pede, buscar realmente o reino de Deus. Eu vou contar uma historinha, até vocês podem achar que é uma historinha boba, mas tem um significado. Um homem tinha 2 cachorros. Tinha 2 cachorros, um preto e um branco. E ele tratava dos 2. Só que o preto, ele era comilão. E ele comia bastante. E ele procurava comer a comida do outro, punha a comida junto, e ele comia mais do que o outro. Então, naturalmente, esse cachorro foi ficando mais forte. Foi ficando mais forte. E chega uma época que ele não deixava nem o outro comer. Ele queria comer tudo sozinho. Por quê? Porque ele estava bem alimentado. Aí o patrão, o dono dos cachorros, o que ele fez? Ele pegou e deu a comida que o preto comia, deu para o branco. E tratou do branco melhor do que do preto. Aconteceu o contrário, o branco ficou forte e batia no preto. Virou a circunstância. É uma historinha assim, que parece assim boba, mas na realidade é para que a gente entenda de que aquilo que você mais alimenta fica mais forte. Então, se você alimentar-se da palavra de Deus, das coisas de Deus, naturalmente você vai crescer na fé, crescer no amor, ter um conhecimento espiritual que pode beneficiar muito a vida da gente. Se você buscar alimentar mais a parte material, você pode conseguir muito mais na parte material. Mas ela não traz satisfação, ela não traz as consequências, é diferente. Enquanto que você buscando a Deus, você acrescenta paz, amor, felicidade, dignidade, honra. Quando você alimenta o prazer, quando você alimenta a carne, você vai ter as consequências da carne. As consequências da carne é traição, é adultério, é roubo, é uma vida inadequada. Então, veja bem, às vezes a pessoa opta por aquilo que ele acha que é mais rentável para ele. E no reino de Deus, muitas vezes, então as pessoas não aplicam. Por quê? Porque não tem rentabilidade nenhuma material. É uma rentabilidade espiritual. Mas o espiritual é que alimenta a nossa esperança, o nosso
comportamento, a nossa dignidade. Então veja bem, como que é importante alimentar a parte espiritual. E você não alimenta a parte espiritual se você não tiver Cristo como condutor da tua vida. Quando a gente tem Cristo que conduz a nossa vida, a gente olha para as coisas com outros olhos. Não os olhos materiais, mas os olhos espirituais. E com os olhos espirituais você pode obter coisas até materiais. Deus pode abençoar tanto você até na vida material, para que você seja feliz. Mas os olhos espirituais você consegue ver a vontade de Deus. E quando você segue a vontade de Deus, você fica carregado daquilo, do melhor. Você se alimenta do melhor. Esse alimento purifica, esse alimento santifica. Esse alimento te traz paz, esse alimento te traz tudo que é de bom. Então veja bem que nós estamos muito mais preparados para alimentar a nossa parte material do que a nossa parte espiritual. Para a parte material a gente trabalha todos os dias. Então veja bem, a gente pode observar o que a gente faz na espiritual. Na parte material você trabalha 6 dias, 5, 6 dias. E na parte espiritual você trabalha só no domingo. Agora, o que a gente faz do domingo? A gente faz também do domingo uma parte material e vai fazer as nossas necessidades, os nossos desejos. Nunca se lembra de Deus. E quando a gente não se lembra de Deus, as consequências também virão. As consequências virão. A gente fica doente espiritualmente. E essa doença espiritual pode trazer consequências graves, porque só vai para o reino de Deus os que obedecem a Deus. Para obedecer a Deus é necessário Jesus Cristo. Quando você põe a sua vida, consagra a sua vida, Senhor, cuida de mim. Cuida de mim. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele que conduz, Ele que dirige. E ninguém pode conduzir melhor do que Cristo. Porque Cristo sabe fazer escolha. E a gente vai aprendendo com Jesus Cristo fazer escolhas na nossa vida. Escolhas que edificam, escolhas que produzem paz, que produzem alegria, que produzem só coisas boas. Você pode correr atrás do dinheiro, correr atrás do bem-estar. Pode correr. Mas a parte espiritual, ela não pode ser esquecida. E o que está acontecendo muito no mundo é as pessoas se preocuparem com o mundo e no que no mundo tem, e não no que Jesus Cristo tem. O mundo passa, e as coisas do mundo também passam, mas a palavra de Deus fica, e a palavra de Deus é que nos salva. A palavra de Deus é que nos dá vida, vida eterna. Então veja bem, às vezes a gente corre tanto atrás de coisas materiais para esse mundo, quando daqui a pouco acaba tudo. Eu sei porque a minha vida passou rapidinho, e meus irmãos já todos partiram, mas se a gente ficar obcecado pela vida material, a gente nunca vai conhecer Deus. E a gente só pode conhecer Deus através de Jesus Cristo, porque Ele veio para fazer a vontade de Deus. Então, quando eu tenho Jesus, eu tenho Deus. E se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Então, por isso aqui fala, busque o reino. Buscando o reino, as outras coisas vêm por acréscimo. Deus não nos abandona. Deus cuida de nós. Deus tem cuidado de nós. Às vezes a gente falha na escolha. É isso que a gente falha muito na escolha. Quando eu escolho o errado, quando eu escolho o mundo, eu escolho derrota. Não escolhi Deus. Mas quando eu escolho Deus, eu sei das consequências. Deus me mostra o que Ele faz com a gente. E mesmo que a vida acabe
não acaba diante dele. Não acaba diante de Deus. Por isso existe o céu. É o lugar onde está reservado para aqueles que creem em Cristo, que creem em Deus, irem. Mas se eu abandonar essa meta, eu nunca chegarei no céu. Por isso, ponha Cristo como coordenador da sua vida, como direção de sua vida. E a gente vai ver, eu tenho visto na minha vida, quanto eu tenho lucrado e quanto eu tenho vivido melhor. Porque as outras coisas Ele providencia para que a gente possa ter paz. A gente não tem luta? Não, luta todos os que vivem têm que ter luta. A luta é que enobrece. A luta é que enobrece. Mas buscando o reino de Deus, a promessa de Cristo está: busque o reino de Deus. E as outras coisas vai acontecendo naturalmente. Eu não preciso me desesperar. Eu não preciso mais do que aquilo que eu preciso. Muitas vezes o nosso coração está no excesso. A gente está mais buscando o excesso do que o necessário. Quantas pessoas está faltando o necessário? Não tem nem comida para comer. E agora com essa epidemia, futuramente vai ser muito pior. Então veja bem, o buscar a Deus, pôr a vida da gente nas mãos de Cristo Jesus, é tudo para nós. A minha intenção, quando eu venho falar, que eu venho pregar, venho trazer uma palavra, é que as pessoas se conscientizem da necessidade que temos de Deus em nossa vida. E não é um Deus morto, é um Deus vivo, um Deus que atua agora. Que Deus possa abençoar cada um de nós e que a gente possa observar que buscar o reino de Deus é buscar coisas concretas. Alimentar o Espírito é fortalecer, por isso a gente precisa alimentar o Espírito, ter mais contato com a oração, ter mais contato com a Bíblia, ter mais contato com esse Deus que providencia tudo para nós. Que a paz do Senhor esteja com vocês e que cada um de nós busque cada dia mais o reino de Deus para que Ele governe sobre nós. Deus abençoe e que tenham saúde, sejam protegidos desse mal que está assolando a terra. Que Deus abençoe. Deus abençoe.